Olá amigos do canal Academia Olímpia, tudo bem? Vamos por aqui de novo, gente. Pessoal, primeiro a gente tem que conversar um pouquinho aqui com os queridos do nosso canal, aqui dando um toque em relação ao conteúdo que é apresentado aqui. Então, gente, quando o grupo Consciência Cósmica, que é o nosso grupo de estudos ufológicos ali de Canela, eles trazem pessoas para palestrar aqui, pessoas de fora, pessoas que estão dentro desse contexto espiritual, ufológico, né? A nossa ideia é sempre trazer o máximo de experiências e as ideias que as pessoas têm, né? Os seus paradigmas, coisa e tal, e eles expõem, fazem suas palestras aqui, e quem assiste tira as conclusões do que viu. Eu não posso realmente dizer que eu concordo com tudo que é apresentado no meu canal quando se trata dos palestrantes que vêm de fora, né? Porque eu próprio tenho muitas dúvidas em relação a muitas coisas. Então, eu acho que é uma ótima oportunidade da gente conhecer mais de perto, de a gente ter mais informação e mais embasamento para que a gente tenha certeza do caminho que a gente vai trilhar, né? Quando chega num ponto onde tu não tem como confirmar factualmente o que está sendo dito, porque tu tem que botar fé no que o palestrante está colocando, eu vou dar um exemplo. Quando vem um palestrante que relata uma experiência pessoal que é baseada só no testemunho dessa pessoa, no que ela diz, aí é uma coisa, né? Agora, se tu traz, por exemplo, um palestrante que ele foi um contatado, vamos colocar assim, e ele fez alguma coisa, visitou uma nave, alguma coisa, junto com mais um monte de gente que dá o aval, isso foi filmado, isso foi fotografado, isso teve... É outro... Tu entende? Tu não é mais... Tu não precisa dar fé ao depoimento de uma pessoa, tu tem mais um monte de circunstâncias, né? Que dão indícios de que aquilo realmente tem um grau de veracidade. Enfim, então eu peço muita paciência com tudo que é apresentado aqui, e sempre que eu abrir o canal, porque quando eu faço alguma coisa que eu consigo expor factualmente, dizendo, ó, aconteceu a Operação Prato, então você tem lá o depoimento do Holanda, você tem o depoimento da doutora, você tem o depoimento do não sei o que, envolve um monte de coisa, que foi muito bem documentada, coisa e tal, é diferente. Então, daí a gente vai lá, cita a fonte, coisa e tal. E, de novo, quando é um depoimento pessoal de alguém que está, né, a gente tem que dar fé ou não dar fé. Então aqui a gente não endossa e nem desendossa nada, a gente simplesmente expõe informações para que as pessoas decidam o que elas querem, o que serve, o que não serve, né? Por exemplo, a gente trouxe a Mônica de Medeiros, foi a última palestrante que nós trouxemos, e agora nós estamos trazendo de novo o Marco Antônio Petit, vocês viram no início do vídeo ali que a gente bateu o serviço da palestra do Petit agora, né? Que ele está vindo. Então são coisas diferentes. Por exemplo, a Mônica vem e ela fala que ela recebe a Sheliana e passa a mensagem da Sheliana. O que nos cabe é dar fé ou não ao depoimento da Mônica, né? E aí fica a critério de cada um. Quando vem o Marco Antônio Petit é diferente, é um pesquisador ufológico que está trazendo um monte de dados com fotos que foram vazadas da própria NASA, tu entende? Então é uma coisa mais tipo de repórter investigativo, então são coisas diferentes. Né? No que o Marco Antônio Petit vai apresentar, por exemplo, tu não precisa dar fé ao testemunho dele. Ele está ali trazendo embasamento, que é coisas que tu pode verificar fora daquilo ali, né? Então fica por aí. A gente vai continuar tentando trazer o máximo de pessoas. Um objetivo grande que eu não sei se vai ser alcançado é trazer o Andrew Basiago, que eu sugeri já para minha esposa, tentar fazer contato com ele. Porque o Andrew Basiago, por exemplo, é um cara que esteve em Marte várias vezes, né? E por que é muito interessante falar do Andrew Basiago? Ele é um cara ele era um jumper. Jumper era aqueles caras que eles escolhiam para fazer os teletransportes para a Lua, para Marte, né? Enfim. E até pouco tempo atrás, muitos poderiam achar que o Andrew Basiago, que o Andrew ele só faria... tu teria que, por exemplo, ouvir as histórias dele e dar fé ao testemunho dele. Mas aí é diferente, porque o Andrew Basiago ele nomeia várias pessoas que tiveram com ele nas missões. E dentre elas o próprio Barack Obama. Pasmem. Então, para quem quiser
pesquisem Andrew Basiago, ele fez uma palestra em Córdoba, na Argentina, lá em Capilla del Monte, né? Que também é um lugar especialíssimo, parece que é um hotspot, que é um lugar onde acontecem coisas surpreendentes lá, né? E é muito visitado com esse cunho ufológico e espiritual, aparições por lá, enfim, né? E em função disso, o pessoal é muito ativo nessa área. E eles trouxeram, ou melhor, levaram a Córdoba o Andrew Basiago para que ele fizesse uma palestra. E nessa palestra, ele menciona, né? E essa palestra aconteceu em 2014, gente, nós estamos falando de 5 anos atrás. E o Barack Obama estava na presidência dos Estados Unidos naquela época, né? O primeiro mandato dele. E o que acontece? Ele fala abertamente que o Barack Obama esteve com ele em todos os, né, nos eventos, que o Barack Obama era um jumper, que também tinha sido treinado, doutrinado, digamos assim, por eles lá para fazer esses saltos através de teletransporte e coisa e tal. Então o Andrew Basiago ele vem falando tudo isso. A Laura Eisenhower, que é bisneta do Eisenhower, presidente lá, o que sucedeu o Truman, né, que assinou o Tratado de Greada. Então, gente, aí começa a ficar interessante por causa que o factual, a prova material que dá consistência ao depoimento desses caras, então nós estamos falando de outra coisa. É mais ou menos que nem o Marco Antônio Petit, quando ele vem aqui e traz aquele monte de documentação, né? Não é um depoimento falado, ele vai expor um monte de documentos, né, que comprovam o que ele está falando. No caso desse Andrew Basiago é a mesma coisa. E não só a prova documental que o Andrew apresenta, como fotos de bases na Lua, de Marte. Enfim, os pesquisadores já viram, né? Os que pesquisam há bastante tempo, isso não é novidade. As fotos das bases de Marte, da Lua, enfim. O rosto de Marte, já fizemos várias matérias no canal sobre isso, né? Muito bacana tudo isso. Por exemplo, o que começa a ficar legal nessa história do Andrew Basiago? E nós vamos chegar agora numa recente... um lançamento do computador quântico que foi feito para a IBM. Vamos ver onde é que ligam esses assuntos aí. O computador quântico, né? Então, o Bob Dean, o sargento Bob Dean, que faleceu aí um tempo atrás, ele também é muito famoso no meio da ufologia, né? O que projetou ele foi as entrevistas que ele deu para Carrie Cassidy e o Bill Ryan lá do Projeto Camelot, né? Também recomendo, maravilhoso. Agora, a Carrie Cassidy também anda fazendo conferências ao redor do mundo de todo o material que ela coletou, né? Aquela ali, nossa, talvez seja uma das que mais tem informação a respeito disso. Enfim, o Bob Dean ele ficou famoso então, porque ele era talvez um dos primeiros dissidentes. Aí tem a questão dos Old Boys, né? Que era o pessoal que foi saindo do exército e criou coragem para contar os segredos que eles eram proibidos e ameaçados de morte. Bob Dean teve um filho que morreu estranhamente num acidente de carro, né? Então ele próprio suspeita que sim, que foi em represália a ele ter começado a divulgar isso aí, mas ele achou que falar esse tipo de coisa para a humanidade é mais importante do que a própria vida, ou seja, né, ele já estava um velhinho, dizia que não tinha mais muito a perder, tanto é que agora ele faleceu. E outra, que se ele fosse morto de uma forma estranha, ia só corroborar, ia só dar mais crédito ao fato das exposições que ele estava revelando ali, enfim, né. E o Bob Dean, além dessa entrevista da Projeto Camelot, acho que ele deu umas 3 ou 4 entrevistas, ele acabou, porque era realmente muito interessante. E ele também fazia palestras, os Old Boys era o seguinte, foi um grupo de dissidentes de dentro do exército e coisa e tal, porque assim, ó, alguém tentava falar sobre isso e sofria as represálias, ou alguém da família era morto, ou ele próprio, a pessoa era morta, né, como queima de arquivo e tal. E assim era a maneira do comando oculto, opressor da humanidade aqui, né, que a gente sabe, Illuminati, seja o nome que tu queira dar lá, era a maneira, o modus operandi deles de ir, digamos assim, silenciando as pessoas, né, acobertando o caso, como o próprio Projeto Livro Azul, que agora terminou um seriado no History, e já fizeram maratonas expondo. Pô, domingo passado, cara, eles das 3 da tarde até não sei que horas da noite, lá eles reprisaram todos os episódios do Livro Azul, do 1 ao 10. E como a gente pesquisa bastante sobre isso, a gente pode dizer que muitas coisas ali do Livro Azul realmente bateram com as pesquisas do que aconteceram durante os estudos lá do Dr. Hynek, o Dr. Hynek lá, né? Então, mas voltando ali, gente, então o Bob Dean,
numa das palestras, e aqui onde começa a ficar interessante é a questão dos depoimentos que se corroboram de pessoas que participaram das mesmas coisas. O Old Boys, fundado pelo Bob Jean ali, e os amigos dele, já que eles eram os dissidentes do exército, da NASA, do programa espacial secreto, coisa e tal, eles iam começar a revelar em grupo, esse grupo é o Old Boys, porque se matassem todo mundo, aí ia ser um atestado, uma confissão, né? Aí ia ficar evidente demais. Então foi uma maneira deles se autoprotegerem ao mesmo tempo que eles divulgam. Então, as pessoas que ainda estavam dentro do serviço militar, né, que ainda estavam ligados ao governo e queriam vazar essa informação, né, mas não podiam porque suas vidas eram ameaçadas, principalmente porque eles ainda estavam em contrato, né, estavam trabalhando ainda com entidades governamentais, enfim. Eles vazavam esses documentos para o Old Boys e os Old Boys ventilavam para a humanidade. Essa era a maneira de fazer com que a humanidade soubesse do que estava acontecendo, da realidade dos OVNIs, da vida extraterrestre e dos contatos que já estavam havendo desde de Roosevelt lá, entendeu? Com essas entidades aí. Lá em Roosevelt os caras capturaram naves acidentadas com os alienígenas dentro, algum deles vivos. Um deles vivos, pelo menos, né? Que é a história do EBE. Até na abertura do programa aqui a gente mostra o ETzinho vivo, que é um dos que eles capturaram, se eu não me engano, esse é justamente o do acidente de Roosevelt. Eles chamaram de EBE, que é a Entidade Biológica Extraterrestre. Ok? Aí depois eles tiveram vários contatos, aí tem o Tratado de Greada, ou seja, o assunto vai longe, a gente não quer tangenciar demais aqui. O Bob Jean, numa dessas palestras que ele está divulgando esses documentos e fotos e vídeos, coisa e tal, que o pessoal vaza para os Old Boys, né? Um cara que até então se intitulava Henry Deacon, por causa que era um pseudônimo, porque ele ia ventilando informações também, que ele também era um desses dissidentes. Aliás, ele era um colega do Andrew Basiago, ele era um jumper, ele também viajava para Marte através de teletransporte. O pai dele também era militar, o pai desse Henry Deacon, só que na verdade o nome dele não é Henry Deacon, o nome dele é Arthur Neumann. E no momento que ele viu o Bob Jean e os Old Boys assumindo essa postura de revelação, de exposição do que estava acontecendo, ele se encorajou, se assumiu como Arthur Neumann, e no final da palestra do Bob Jean, quando as pessoas estão aplaudindo, o cara lá e tal, ele invade o palco e diz, excuse me, ele vai lá e diz, me desculpe, eu preciso falar com vocês aqui e tal, me desculpe a interrupção dessa forma, mas é muito importante que eu vou falar, eu era um colega seu de trabalho, embora a gente não se conheça, porque trabalhávamos em setores diferentes, e uma coisa que foi bastante revelada entre todos os militares, é que é tudo muito segmentado, justamente para uma área não saber da outra, para facilitar deles manter o segredo. Então tinha pessoas que trabalhavam em áreas específicas que não sabiam o que acontecia na sala ao lado, por exemplo, vamos dizer. Então o Bob Jean e o Henry Deacon, eles eram privados desse... O Arthur Neumann, melhor dizendo, que é o verdadeiro nome do Henry Deacon, né, que é só um pseudônimo. Eles eram privados desse contato até como uma estratégia de manter segredo entre o que estava acontecendo ali. E então ele entra e diz, eu tô invadindo aqui o espaço do Bob Jean para dizer que tudo que esse senhor está falando é verdade, eu tô aqui para dar o meu testemunho pessoal e eu também sou um participante desses projetos secretos e coisa e tal, e parará, enfim. Ali foi a aparição do Arthur Neumann, né? Ele se assumiu como Arthur Neumann e começou também a revelar que ele era um jumper, né? E junto com esses jumpers aí, como eu falei antes, tem o Barack Obama. O Barack Obama esteve várias vezes em Marte, né? Junto com eles, eles participaram de todo o treinamento junto antes de começar de iniciar os saltos e tal. Mas Luciano, tu falou do computador quântico, onde é que entra essa história toda? Por quê? Quando eu comecei a estudar esses depoimentos, e naquela época eu fiz os vídeos, então pessoal, quase 300 vídeos, ou mais de 300 vídeos, nem sei mais, que tem aqui no canal, mas se for procurar lá atrás, lá no meio, vai achar, tá? Ou também tem muito material sobre isso aí, pessoal, é só vai lá, bota os tagzinhos, digita lá em cima esses nomes, Arthur Neumann, ou Jumper, ou, né, ou teletransporte, ou esteve em Marte, coisas assim, lá abre um monte de coisa e vocês vão achar os negócios ali, tem que ser um pouco função também. Mas enfim, a gente não quer dar tudo mastigadinho, a gente instiga, né? A gente instiga. Quem tiver vontade vai atrás e vai ter surpresas bem agradáveis. Então naquela época eu fiquei muito interessado por essa questão de teletransporte, como é que é feito isso, coisa e tal. E aí, quando tu vai estudar o teletransporte, inevitavelmente tu cai em física quântica, mecânica quântica, e aí entra a questão do computador quântico. Então eu fiz um vídeo na época,
de um estudo que eu tinha encontrado lá de como o que possibilitaria essa viagem no tempo. Uma câmera onde, por exemplo, tu tem que ter essas câmeras nos dois lugares onde tu quer fazer o teletransporte. Então o pessoal tinha uma câmera dessas aqui na Terra e tinha uma câmera dessas em Marte. O pessoal entrava aqui, saía lá. Aí eu fiquei interessado, mas como assim? Que processo é esse? Aí é onde entrava o computador quântico. Então a pessoa entrava numa câmera, era feita uma varredura, uma análise de todo o estado quântico dos bilhões e bilhões e bilhões de partículas que contém no corpo humano e exatamente, digamos assim, o cronograma de como é montado aqui, aquele quebra-cabeça ali. Aí esse computador quântico ele é necessário para fazer essa análise, essa varredura, por causa que são milhões e milhões e milhões de bytes de informação, eu não entendo nada disso, né? Então é muito interessante, mas simplesmente os computadores atuais não poderiam fazer isso, teria que ser um computador quântico. Aí esse computador quântico, ele faz essa leitura, ele envia esses dados para a câmera receptora que vai receber, e daí lá, essa varredura ela é reorganizada exatamente no mesmo estado quântico em que essas partículas estavam do lado de cá. Então aquilo se desintegra aqui e se integra do outro lado, é uma coisa muito louca. Isso deixa de existir aqui para existir do outro lado, e esse é o grande risco do teletransporte. Uma falha no computador quântico que manda alguma coisa errada na leitura para o outro lado lá, poderia causar um sério problema. E pelo que eu me lembro, que eu pesquisei na época, o sistema não era tão perfeito e sim, deixava alguma sequela nos viajantes. Pois bem, agora vamos falar um pouquinho do computador quântico, que então, quando tu ouvia sobre isso naquela época, tu dizia, tá, mas ainda não tem computador quântico. Sim, o pessoal do PES, que é o Programa Espacial Secreto, eles já tinham computador quântico, assim como desde de 1954 os Estados Unidos já dominavam a antigravidade, através dos estudos que eles fizeram de retroengenharia ou engenharia reversa nas naves acidentadas. Então isso também, para quem estuda ufologia, isso já está tão careca de saber tudo isso aí, então. Né? Então, o mais legal é que naquela época eu ia falar em computador quântico e tu ficava nessa dúvida. Só que agora, gente, né? Há poucos dias atrás, aí 5 dias atrás, se não me engano, que no caso foi terça-feira passada, que foi o dia 15 de outubro de 2019, o ano que nós estamos agora, foi lançado pela IBM o computador quântico, né? Então, para aqueles que diziam, isso é viagem na maionese, coisa e tal, tu vê que a gente tem que engolir muita coisa quieto, né? Mas é só dar tempo ao tempo e daí a gente vai lá e diz, pô, como é que é, meu querido? Aquelas pessoas que riem na nossa cara, falando que é tudo viagem, coisa e tal. Aí vem os desdobramentos científicos, tecnológicos comprovando, né, tudo que parecia ficção aqui atrás, né? Aí quem é que fica com cara de bobo nessa história? Por isso eu deixo um lembrete aos céticos de plantão que gostam de ridicularizar, botar o dedo, fazer piada com as pessoas que mexem com esses assuntos ufológicos, mecânica quântica. Esse pessoal aí viaja na maionese, meu. Cara, vocês vão passar tanta vergonha dentro de pouco tempo, né? Como agora os que diziam que computador quântico era coisa de viagem, coisa tal. Tá aí, cara, computador quântico. É só tu ter a humilde bagatela de 15 milhões de dólares, tu pode comprar um computador quântico. Mas o que é esse computador quântico, né? Como é que ele funciona? Eu não sei. Eu não sei como é que funciona o computador comum, vou saber como é que funciona o computador quântico. O que eu sei é que um cálculo que, dentro da computação convencional que nós temos, né, o que poderia ser chamado de o supercomputador, que era o maior computador que a Terra tinha desenvolvido, dentro do computador convencional, não quântico, né? Uma operação que esse computador convencional faria em 10 mil anos, esse computador quântico recém-lançado pela IBM faz em 3 minutos. 10 mil anos para 3 minutos. Então, isso é literalmente um salto quântico, né? Aí, enfim, gente, então é a tecnologia embasando, né, tudo o que se falava há muito tempo em relação à tecnologia alienígena. E, cara, então assim, ó, a coisa começa a ficar com um grau de veracidade factual que só não enxerga mais quem realmente não quer. Quem realmente não quer. Então tá escancarado aí, né? Tá, aqui no Brasil, mas a gente não vê na televisão aberta. Não sei, é que a gente vê e não dá bola, porque o Fantástico da Globo, que eu abomino, e dentro dessa Globo lixo aí, tem muita coisa que eu sou obrigado a concordar, mas enfim. Mesmo ainda assim com tudo isso, né? Pô, o Fantástico, não sei quantos anos atrás aí, 30 anos atrás, lançou lá o caso do Coronel Orangel Holanda.
Que, aliás, o Marco Antônio Petit, que está vindo palestrar o próximo fim de semana agora, aqui em Caxias, Nova Petrópolis e Canela, né, foi o cara que entrevistou o Coronel Rangel Holanda junto com o Geva, gente. Então, olha que gancho legal para mostrar a credibilidade, né, que tem esse cara, que é o Marco Antônio Petit, que está vindo palestrar agora aqui com a gente aqui. E, pô, o cara não começou antes de falar de ufologia. É a vida dele em cima disso aí. Então, por isso que vale muito a pena, só para reforçar. E quem que tava lá? Ele e o Geva. O Geva é diretor da UFO até, né? Da revista UFO e tal. O Geva é outro que do mundo o Ademar Javaer, dentro do mundo ufológico, dispensa comentários. Todo mundo conhece, já tive o prazer e a honra de entrevistar ambos, porque o Geva teve uma vez aqui no nosso estúdio, no nosso canal, e o Marco Antônio Petit ele vai vir de novo. Eu não sei se ele vai ter tempo nessa correria toda de gravar mais um programa agora, mas com certeza a gente vai gravar as palestras e vai expor também para o pessoal que não conseguir presenciar aí, tá? Aí nós estávamos falando do computador quântico ali, né? Ah, sim, das revelações que são feitas, avanços tecnológicos, e vão comprovando tudo isso aí. Lembrei que nós estávamos falando que a Globo, né, que a televisão aberta já falou sobre ufologia, quando relatou o caso da Operação Prato, aconteceu na Ilha de Colares lá. Então, Operação Prato, quem ainda não sabe, vai pesquisar. A documentação é extremamente farta e abundante e simples de encontrar aí no Google, digita lá Operação Prato, né, vários vídeos dos vídeos que os pesquisadores fazem em cima das pesquisas dos ufólogos, aqueles que realmente foram lá, até o Fred Mosch ali, que eu gosto muito do programa dele, De Carona com OVNIs, né, gordinho esperto lá, o magrão. E ele também foi lá e trouxe a Operação Prato, né, um dos maiores casos. Depois o caso Varginha. O caso Varginha até hoje tem gente remexendo e fazendo documentários cada vez melhor, cada vez aparecendo mais pessoas que antes não tinham falado e que agora começam a falar também, começaram a perder o medo, porque houve toda uma tensão, houve uma ameaça, houve uma tentativa de compra de silêncio, no caso Varginha. Então é muito louco, né, gente? Então agora esses casos todos começam a ter outro tipo de repercussão, o próprio avanço tecnológico, a própria confirmação, né, daquelas imagens feitas pela Marinha através do Luiz Elizondo ali, que também ganhou a mídia tradicional, né, SBT, Band, Record, a Globo, todos eles mostrando, né, que é uma coisa que, para quem estuda ufologia, sabe que é raríssimo tu ver esse tipo de informação. Então, quando tu vê a televisão aberta, todas elas mostrando esse tipo de coisa, é porque o Comando Oculto quer que essas divulgações sejam feitas, senão elas não seriam, ok? Então, a revelação, eles estão fazendo uma operação conta-gota. Eles estão soltando muito devagarinho assim, porque ainda tem muita gente que tem uma resistência muito grande a esse assunto. Tem muita gente ainda muito arraigada aos dogmas religiosos, né? E até educacionais, culturais, que nos foram sempre nos ensinados, que não existe, que nós somos a cultura única, que é só a outra terra que tem vida, e para lá, ou seja, essa monte de baboseira, né, que está caindo por terra cada vez mais rápido, mas tem muita gente que passou uma vida inteira, né, com essas ideias na cabeça e ainda está muito arraigado, e que tem uma dificuldade muito grande de quebrar paradigma. Principalmente os que estão mais dogmatizados. Vai falar com um pastor, com um padre, sem querer generalizar. Mas, cara, eu tentei falar uma vez com um pastor muito querido, até tenho respeito muito, cara, aqui, mas o cara me ridicularizou, riu na minha cara, né, agiu como se estivesse conversando com uma criança de 8 anos. Pô, e eu ali, louco pra sentar com ele pra mostrar toda a documentação factual que eu tenho, provas, registros, depoimentos, né, mas simplesmente fui ignorado, e aí eu fico pensando se um dia, quando ele se der por conta da realidade disso e da importância que ele como líder, prestem atenção, de ele como líder religioso deveria ter a obrigação de ir estudar ao fundo esse tipo de coisa para depois poder aconselhar melhor o seu rebanho, ok? Mas a atitude dele não foi de conhecimento. Eu quero a minha pergunta que eu faço é quando as pessoas nas igrejas começarem a constatar isso e pararem para perguntar para o padre, para o pastor, eles vão saber falar alguma coisa a respeito disso? Por isso que depois as pessoas não vão mais na igreja, não vão mais nos cultos, coisa e tal, eles ficam tristes. Tu vê. Estão tudo se desviando do caminho. Será que estão se desviando do caminho ou estão acordando para a realidade? E assim, o nosso canal, né, como você sabe, desde que a gente começou, uma das coisas que a gente trata é de como fugir desse comando oculto, né, de uma anarquia.
Anarquia, gente, é fugir do sistema, não é nada de bagunçar, como algumas pessoas têm uma interpretação errônea dessa palavra, né? Mas no sentido de tu conseguir fugir do sistema. Então a gente sempre fala muito em como eles querem aprisionar a gente, todas as ferramentas que eles usam aqui em volta, né, para nos irritar, para manter o padrão baixo, envenenando a nossa comida, cloro na nossa água, poluir o ar que a gente respira, poluição eletromagnética direta, agora vem o 5G, né? Então a gente bate muito em tudo isso aí, só que em vez de só ficar apontando, o chemtrail, não sei o que, olha o cloro na água, a gente fica apontando soluções. Por isso que a gente já ensinou aqui a fazer água alcalina, a gente já mostrou o ozonizador, né, que a gente tem o ozonizador, a coleta d'água, alimentação, óleo de coco, substituir o óleo vegetal pelo óleo de coco, tomar água alcalina. Então é uma série de coisas que, por incrível que pareça, estão relacionados à ufologia. Sim, começa com isso, aí tu descobre um monte de coisa, descobre um sistema de comando para manter o segredo abafado e parará, e aí, enfim, é uma loucura, né? E daria para ficar horas e horas e horas e horas falando nisso. É um guarda-chuva muito grande, realmente, isso aí. Então, gente, dentro dessas coisas de fugir do sistema, a gente já trouxe aqui a aquaponia, que é como tu faz para produzir hortaliças mais saudáveis, né, de uma forma a depender menos de água, que é um recurso hídrico que está se tornando escasso. Enfim, a gente já falou da Varka Water, que agora nós estamos fazendo os testes lá no sítio também, já falei, a gente quer trazer aqui para vocês o resultado futuramente. E, enfim, e agora eu estou estudando muito também bioconstrução, telhado verde, né, que são coisas que estão relacionadas a como a gente sabe que eles estão implantando aí uma crise econômica, que tudo isso é planejado, eles estão planejando uma grande quebra bancária aí, no intuito de tentar criar um domínio mais forte ainda economicamente em cima da população mundial, né? Então a gente sabe que eles estão planejando crises severas aí. Tomara que eles não consigam ter êxito em seus propósitos, né, em suas ambições, em suas projeções e planejamentos, mas, de qualquer forma, a gente vai tentando achar alternativas para até o ponto que chega, que a verdade seja realmente revelada, esclarecida, a tecnologia que é de direito da humanidade, libertadora, chegue para nós. A gente não sabe ainda quanto tempo isso vai demorar. A gente sabe que é uma questão de tempo, mas não sabe quanto tempo isso. Então, nesse meio tempo, para se preparar, né, a gente vai buscando soluções, né? Então, essa coisa de bioconstrução, telhado verde, ela é muito legal porque ela te ajuda com baixo custo tu ter uma casa segura, com eficiência térmica, que causa um bem não só para ti como usuário, como para as pessoas que te cercam e para o ambiente social onde tu vive, né? Então a gente vai falar sobre esses detalhes. Eu tenho um programa já gravado que eu estou editando, eu vou lançar para vocês, que a gente já trouxe um especialista aqui, que é o nosso amigo o José Benetti, né? José Francisco Benetti. E nós vamos começar uma série de programas com ele, pelo menos essa é a nossa ideia, o que nós mais ou menos alinhavamos aqui, já gravamos um programa, e falando sobre isso. Então, permacultura com o seu bem abrangente o leque, né? E daí, telhado verde, bioconstrução, e tudo isso aí, gente. Então agora os próximos segmentos a gente quer ver se a gente ajuda também a disseminar essa ideia para ajudar a população em tudo que a gente descobrir que é possível de fazer, que é mais barato, que funciona, que traz um bem-estar para as pessoas. Tamo dentro, vamos trabalhar em cima disso, vamos disseminar essa informação e vamos tentar passar por essa transição planetária com o mínimo de sofrimento possível. Até porque sofrimento alimenta o ar contado. Vamos matar esses caras de fome, gente. Vamos viver feliz, embora o sistema tente nos oprimir da forma mais cruel que a gente tem visto nos últimos anos aí. Vamos tentar resistir a tudo isso aí, né? E tentar ter uma vida boa, saudável e feliz à medida do possível, para ficar menos exposto a esse baixo padrão vibratório que eles estão nos expondo, né? Impondo, melhor dizendo, expondo e impondo. As duas coisas estão corretas. Então vamos tentar fugir de tudo isso. Pessoal, grande abraço para vocês aí, até a próxima. Valeu!